3h39 e agora a gente vai falar de PT e Lula, porque a coluna do Mário Sabino hoje é sobre a derrota do governo no Congresso, que revogou o aumento do IOF e a reação do governo em resposta a essa decisão. Muito boa tarde, Sabino. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Sabino, zangou de vez, né? Ali não tem mais jeito. Eu não sei se zangou de vez, porque a volubilidade brasileira é tamanha, né? Exato. Mas não, o que eu escrevo hoje é que o PT, ao apostar no discurso da divisão, né? O discurso do nós contra eles, o discurso dos ricos contra os pobres, né? Os ricos contra os pobres, como vem fazendo, né? Em resposta à derrota na questão do IOF no Congresso e já antecipando a batalha eleitoral de 2026, o PT, independentemente desse discurso ser falacioso ou de ser oportunista, eu acho que o PT tem que seguir nesse caminho mesmo, né? O PT é um partido de esquerda e é um partido, em alguns assuntos, até de extrema esquerda, né? O PT acha que justiça social é taxar a classe média pesadamente, é taxar rico pesadamente. O PT tem admiração por ditaduras socialistas, é amigo de ditaduras socialistas, né? Lula e o PT. O PT não gosta de capitalismo, né? Tanto que é contra qualquer tipo de privatização, torce nariz para empresário, torce nariz para o mercado financeiro. Eu diria até que tem gente no PT que gostaria de pôr no paredão, né, financistas do mercado financeiro. O PT não tem apreço pela liberdade de expressão, como deve ter um partido de centro democrático. Então o PT, ele é um partido de esquerda e deveria se assumir como tal. É que desde a primeira eleição do Lula, com aquela carta ao povo brasileiro, que foi escrita em parceria com o Emílio Odebrecht, né, o empreiteiro Emílio Odebrecht, como ele próprio disse, a Lava Jato, o PT, desde aquela carta, vem fingindo ser o que não é, né? Naquele momento, aquilo foi importante para o Lula ser eleito, se mostrar mais moderado, mas a verdade é que é uma pele de cordeiro que não cabe no PT, né? E eu acho legítimo que o PT se assuma como um partido de esquerda, mas de esquerda brava, né? Como aliás, são os seus aliados na França, né? O partido do Jean-Luc Mélenchon é um partido de esquerda, um partido assumidamente de esquerda, né? Com as mesmas posições do PT, e que não as esconde, né? E que está ali no páreo, inclusive no páreo eleitoral, né? A mesma esquerda americana é uma esquerda cada vez mais propensa ao extremismo, né? Ou seja, nas democracias há espaço para esses partidos, e esses partidos só fazem um bem a eles mesmos e aos seus eleitores e à transparência política quando eles assumem ser o que são, né? Então, ao contrário de muitos colegas jornalistas que estão aí fazendo reparos a esse novo, digamos, novo discurso do PT, né? Ou dessa retomada de um discurso mais à esquerda, né? Porque isso pode prejudicar o Lula eleitoralmente, porque isso não é bom. Não, eu ao contrário acho que é bom, né? Que é legítimo, e que é isso aí: polícia é polícia, bandido é bandido, esquerda é esquerda e direita é direita. Sabino, o presidente Lula falou agora há pouco, no lançamento do Plano Safra 2025-2026, sobre essa questão, né? Nesses discursos mais inflamados dele, que ele deixa o papel ali de lado e fala da cabeça dele. Ele falou o seguinte, abre aspas: "Eu disse ao Rodrigo Pacheco,
quando tomei posse, disse ao Arthur Lira e depois, mais recentemente, disse ao Davi Alcolumbre e ao Hugo Mota: este país será o que a gente quiser que ele seja. É só a gente determinar o tamanho que a gente quer que este país seja. E para isso é preciso diminuir os privilégios. Ninguém está querendo tirar nada de ninguém, queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros, fecha aspas. Um pouquinho aí na direção do que você tem defendido, né? Desse Lula cada vez mais próximo desse discurso, né? Do diminuir os privilégios dos ricos para dar mais aos pobres. Mas Natália, isso é esquerda, né? A esquerda pensa assim. Eu não estou aqui julgando se é certo ou errado, né? Eu acho só que a gente deveria ser honesto nas nossas manifestações, né? Eu já noto aí, viu, dessa manifestação do Lula, já noto ali tentando dar um passinho para trás diante da reação dos seus aliados mais ao centro, mais à direita ali, né? Mais à direita, digo centro-direita. É sempre um pouco complicado você classificar os partidos brasileiros, porque eles não têm ideologia nenhuma, né? Mas um partido como o PT tem, né? E deve ter. Então, assim, não há que se recriminar que um partido tenha uma determinada ideologia. Você pode criticar a ideologia, né? Seja de que lado for. Agora, eu acho que seria tudo mais claro no Brasil se nós tivéssemos, né, partidos políticos que se declarassem claramente de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-direita. No Brasil, veja, até o PT, o Lula ser eleito pela primeira vez, o PT chegar ao poder, nós tínhamos um partido de centro-esquerda que era o PSDB, que era o partido hegemônico. E o PT era o partido da esquerda brasileira, né? Com as suas linhas auxiliares, né? Mas era o partido da esquerda brasileira. E meio que deixou de ser, né? Ou passou a ser só quando isso lhe era conveniente, depois que o Lula assumiu o poder, né? Ganhou a primeira eleição. Que aí passou a fazer determinados compromissos, com objetivos eleitorais e tudo mais, e ficou essa coisa meio flu, né? Eu acho que não, eu acho que se você tem posições claras e você faz compromissos políticos pontuais com base no seu programa, nos seus compromissos ideológicos, isso tudo ficaria melhor, você entendeu? E aí a opção é do país. Se o país quisesse esborrachar com uma ideologia mais à direita ou mais à esquerda, é o problema do país. Os eleitores são autônomos para isso, né? E pagam as suas consequências ou têm as suas recompensas em função do voto que dão, né? Então, assim, eu acho que seria muito saudável para a democracia brasileira se o PT se assumisse como um partido de esquerda ou até mesmo, em alguns pontos, repito, como de extrema esquerda, né? Porque isso que ele nunca deixou de ser, né? Tanto é que quando começou essa campanha aí dos ricos contra pobres, do PT e tudo mais, a internet, o grau de adesão na internet ao PT, né, dos petistas, dos simpatizantes, foi muito grande, porque é isso que as pessoas esperam do lado da esquerda, né? E isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno que acontece nos diversos países, né? Repito, a França hoje conta com um partido de grande eleitorado de extrema esquerda, como existe aquele também de extrema direita, né? Quer dizer, basicamente hoje a França está cindida entre esses dois extremos, né? E eu vejo isso como inevitável, você entende? Eu não vou lamentar o que a democracia produz. Se a democracia produziu isso, é isso que temos. E é com isso que nós temos que nos haver, né? Sabino, e tem muita gente na esquerda que discorda disso, né? Eu lembro que no livro do Fernando Moraes, ele conta ali sobre, né, ali até a prisão do Lula,
ele conta que Lula chamava o Fernando Haddad do mais tucano dos petistas. E quando o Lula formou esse governo, a figura do Fernando Haddad na Fazenda, à frente da Fazenda, chegou a chamar a atenção de algumas pessoas da esquerda, de gente de partidos como, por exemplo, o PSOL, que tem sempre pautas ali sociais mais na discussão, até mesmo antes de discussões dentro da economia e tudo mais, que tinha esse medo do terceiro governo Lula não ser tanto para a esquerda e ser mais de centro, mas tentando conversar de volta, a esquerda de volta com o mercado. Então também tem gente da esquerda que não acha isso, né? Que acha que o Lula continua se distanciando um pouco da esquerda. Não, o que se esperava, até onde eu sei, né, é que em função da sua prisão e tudo mais, o Lula voltaria mais à esquerda, né, em um terceiro mandato, né? O que você tem hoje é um Lula mais abúlico, né, mais sem vontade, né, até pela idade, por problemas de saúde, por um certo cansaço e tudo mais. É a minha percepção, né? Agora, a figura do Fernando Haddad, gente, eu não sei de onde tiraram que o Fernando Haddad é uma figura moderada. O Fernando Haddad nunca foi moderado. O Fernando Haddad tem um passado de stalinista, né? Ele tem simpatias stalinistas. Ele não é um sujeito que gosta do mercado, das leis de mercado, não é isso, não. Você entendeu? É que ele tem uma estampa, como você falou aí, que parece ser uma estampa, digamos assim, que foge ao figurino, ou pelo menos ao estereótipo do esquerdista, né? É uma estampa mais tucana, né? Mas a verdade é que não. As crenças do Haddad são crenças de um homem de esquerda, profundamente de esquerda, né? A interlocução dele com o mercado, olha, o mercado gosta de se enganar, né? Porque é uma maneira até de sobreviver, né? Não, então vamos fortalecer o que seria aquele que é menos radical, mais moderado. Mas o Haddad, ele só é limitado pelas circunstâncias. Você entende? Não vamos esquecer que o Haddad foi um candidato que se prestou ao papel de poste em 2018, um sujeito que se despiu da própria identidade para assumir a máscara do Lula. Gente, isso só é possível com um militante fervoroso, certo? O Haddad, ele cumpre missões. Eu não estou criticando o Haddad por causa disso, já critiquei muito e posso vir a criticar. Neste momento, eu estou dizendo só o que ele é, né? Eu acho até engraçado quando eu vejo certas reações ao meu artigo de hoje, né, de gente dizendo, não, isso não é verdade. Como assim? O PT não é de esquerda? Quer dizer, nós temos uma esquerda envergonhada. Nós tínhamos uma direita envergonhada no Brasil. Não temos mais, mas agora nós temos uma esquerda envergonhada. Quer dizer, quando você diz que um partido como o PT é de esquerda, e até mesmo em alguns momentos de extrema esquerda, você está ofendendo ou você está dizendo a verdade? Eu acho que eu estou dizendo a verdade, que vai ao encontro, inclusive, do pensamento de boa parte da militância petista, né? Porque se o PT fosse um partido de centro-esquerda, ele teria se fundido com o PSDB lá atrás. E, no entanto, não. É um partido que sempre fez oposição ao PSDB por julgar o PSDB, que é um partido da social-democracia, era um partido da social-democracia, por julgar a social-democracia direita demais. Essa é a história, você entende? Que a gente não pode apagar. E eu acho impressionante como nós esquecemos disso, né? A origem do PT é uma origem em sindicatos de esquerda, em organizações de esquerda, certo? No movimento estudantil de esquerda, é um partido de esquerda. E, como tal, deveria se assumir, repito, né, e agir, né? Porque esse é o verdadeiro DNA do PT. Vamos parar de ludibriar os brasileiros de que o PT é um partido de centro-esquerda. Nunca foi. Aliás, hoje em dia,
Não há centro-esquerda de porte no Brasil, com o fim do PSDB. A centro-esquerda foi dizimada. O que você tem é um centrão fisiológico, partidos de direita, né, como o PL, enfim, aí eu não vou entrar no mérito do caráter dos dirigentes do PL, mas é um partido com um ideário à direita, né? E você tem o PT, que é o partido à esquerda, com as suas linhas auxiliares, como o PSOL, né? O PSOL, na verdade, ele ainda guarda a alma, né? E assume essa alma original do PT. Tanto é que o Lula via, não sei se ainda vê, no Guilherme Boulos, o seu legítimo herdeiro, né? Imagina, você acha possível que o partido de centro-esquerda tenha o Guilherme Boulos como legítimo herdeiro? Não, é porque o Boulos ele tem isso na sua essência, né? A alma petista, né? Embora esteja no PSOL. Então, eu acho, insisto nesse ponto, né? Vamos assumir o que somos, do ponto de vista ideológico, né, do pensamento, porque tudo fica mais claro, certo? E aí caberá aos brasileiros escolher o seu caminho. Porque é isso, sabe, Natália? As nações, os países, são como as pessoas, elas escolhem o seu caminho. Você entende? Os caminhos de cada país, eles não têm uma receita única, eles não são únicos, entendeu? Assim, no sentido de que você só pode escolher... Não, cada nação escolhe o seu próprio caminho, né? Se uma nação escolhe o caminho de ser mais socialista, menos socialista, como a França, por exemplo, é o caminho da França. Se é um país mais liberal, como os Estados Unidos, é o caminho dos Estados Unidos, né? O Brasil precisa encontrar o seu caminho. Se o caminho do Brasil é essa geleia que a gente está vivendo, é uma pena, né? Mas é o que temos. Eu acho que não dá para melhorar um pouquinho essa geleia, né? Se cada um disser o que veio, né? E o PT veio pelo lado da esquerda, então que seja de esquerda, né? Não negue isso, né? Não tente atenuar isso, né? Eu acho desonesto, você entende? E a gente, claro, sempre tem as próximas eleições em vista, né? E a de 2026 está cada vez mais próxima. Muito porque a gente começa a ver as pesquisas saindo e trazendo reprovação muito parecida do governo Lula com a reprovação no mesmo período do governo Bolsonaro e também as mobilizações nas ruas. Então, um 1º de maio muito ruim pelo segundo ano consecutivo para Lula e agora essa manifestação de domingo do Bolsonaro com poucas pessoas em relação ao que eles gostariam, as estimativas, com 12 mil pessoas participando lá na Avenida Paulista. Queria te perguntar, aproveitando, né, justamente essa cristalização tão importante desses partidos ou desses possíveis candidatos. Bolsonaro está inelegível até 2030, mas vai escolher o seu substituto, que pode ser quem estava ali discursando junto com ele, que é Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Você acredita que para a população, né, essa proximidade do Lula mais como essa figura mesmo de esquerda é clara? Essas pessoas que estão indecisas, né? Porque como a gente vê, há uma polarização cada vez mais forte e que ali 10% ali que estão indecisos de centro é que devem definir essa eleição lá em 2026, deve ficar entre direita e esquerda, mas que esse centro aí deve se modificar. Acho que minha pergunta, na verdade, para você é isso, assim, se esse centro tem essa visão clara de que, bom, beleza, o Bolsonaro é de direita e Lula é totalmente de esquerda, então eu preciso aqui avaliar quem que é essa pessoa que eu acho que pode ser mais interessante. Você acha que o centro tem essa percepção? Porque, claro, quem é da direita, os apoiadores de Bolsonaro enxergam Lula como uma pessoa muito de esquerda. E quem é da esquerda enxerga muito bem da direita. Mas quem deve definir essa eleição pode ser esses 10% ali que estão indecisos ou no centro.
Você acredita que essas pessoas ali têm essa noção também? Eu acho que brasileiro não tem noção de nada, tá? Sinceramente, é tudo muito fluido, entendeu? Não tem um pensamento político. É uma minoria que tem um pensamento político mais, digamos assim, estruturado, né? Os brasileiros votam, aliás, no mundo, né? É natural que as circunstâncias empurrem os eleitores para um lado ou para o outro, né? Até mais do que a ideologia, né? A maioria dos eleitores, pelo menos, né? Mas no Brasil, eu não sei, sabe, essas contas que a gente faz, tem 10% disso, 30% daquilo, a gente é obrigado a fazer por razões jornalísticas, né? Para tentar explicar um pouco uma realidade que, no geral, é um pouco caótica, né? O que eu vejo aqui é um quadro muito indefinido, né? Porque você tem esse maluco do Bolsonaro, né, que vai ser preso, né, que não é candidato, se dizendo candidato ainda, né? Você tem ali na sua órbita uma série de nomes que parecem ser fortes, como o do Tarcísio de Freitas, como o do Ratinho Júnior, né? O Zema já teve seu momento, passou, né? Do lado da esquerda você não tem ninguém, isso aqui é a verdade. O que você tem é o Lula, e o Lula só, né? Você pode ter, caso o Lula não se candidate candidate ao Fernando Haddad, né? Eu não acredito muito nesse João Campos aí de Pernambuco. Não acho que tenha estatura para ser candidato a presidente, mas enfim. Você tem esse quadro aí, né? Um país que mostra uma resiliência econômica grande, não por causa do governo, mas apesar do governo, felizmente, mas que tem tá contratado aí um grande problema de déficit, né? Isso uma hora vai estourar, né? Com uma inflação ali mal contida, né? Em função desse déficit governamental cada vez maior, do buraco do governo. Então, assim, eu não tenho prognóstico, você entende? Não, a cabeça do brasileiro é uma cabeça muito confusa, né? Muito mais sujeita às circunstâncias do momento do que, talvez, as cabeças de outro eleitorado, de um eleitorado de um país mais sedimentado culturalmente, ideologicamente, né? Então, assim, eu não sei dizer, eu só repito aqui que acho que já seria uma grande contribuição se cada parte se declarasse de fato como né, o que pensa, né, com os seus propósitos, né, porque senão fica essa coisa aí, a hora, não, o PT é de centro-esquerda, daqui a pouco vão falar que o Bolsonaro é de centro-direita, né? Aliás, os bolsonaristas gostam de dizer que são de centro-direita. Não, eles são direita, né? E também essa coisa o extremo não existe só do lado da direita, existe do lado da esquerda também, né? Se a gente vai falar em extremo, e gosta de falar em extremo, né? Tem que dizer o que é, né? O PSOL é um partido de extrema esquerda, o PT tem algumas posições de extrema esquerda, né? Então não existe esse extremismo apenas de um lado. E para o lado da esquerda, né, o Mujica, antes de morrer, deu uma entrevista falando que a situação está muito preocupante, porque não tem essa esperança, né, não tem um nome certo de futuro. O Lula é uma pessoa, enfim, que, se não em 2026, num futuro, né, vai se aposentar em algum momento. E ele vai ter que escolher esse nome, né? Ele vai morrer. Sim. Como eu vou morrer, como você vai morrer. Sim. Né? E as estatísticas, veja, ninguém está livre de morrer jovem. Né? Mas as estatísticas, do ponto de vista estatístico, quando você é mais velho, a sua chance de morrer é maior. Né? Você existe uma coisa chamada expectativa de vida. Né? O Lula é um homem de 80 anos, praticamente. Né? Espero que continue a gozar de boa saúde, que os problemas de saúde dele não sejam
não sejam muito graves e tudo mais, mas o fato é que é um homem de 80 anos. As pessoas cansam, né? As É. pessoas cansam, A né? gente viu o que aconteceu É com o natural que... Biden, né? Tá, o Biden ali foi a desonestidade mais absoluta, porque o Biden estava doente, né? Já estava incapaz fazia muito tempo, e a imprensa, inclusive, ajudou a esconder esse fato, né? Foi muito grave, né? Só quando não deu mais é que o New York Times e a CNN, né, que são dois grandes veículos da esquerda americana, é que finalmente é, abriram o jogo, né? Abriram o jogo. Então, assim, é, eu sinceramente eu acho curioso que a gente ainda vai ser curioso. De certa maneira, não é curioso porque é natural, porque é fruto de um processo, né? Você na esquerda brasileira, você não criou ninguém, né? A esquerda brasileira não conseguiu criar ninguém, o Lula não deixou. É. O Lula era uma árvore, sempre foi uma árvore frondosa demais, com o perdão da imagem batida, para deixar que outras árvores crescessem à sua sombra, né? Isso é culpa do Lula, né? Culpa pessoal do Lula, né? Então, a esquerda também seria mais honesta se apontasse o dedo para o culpado e reconhecesse também que se submeteu, né, a uma figura, a um tipo de patriarcado, digamos assim, né, que ceifou o surgimento de nomes que pudessem levar adiante aí essa jossa dessa ideologia de esquerda aí que eles gostam, né? E poucas Tanto pessoas. é que você vê só uma Sim, claro. partezinha, você veja que do lado da direita, olha só que coisa interessante, quer dizer, o Bolsonaro é um sujeito que não tem partido, né? Ele não conseguiu criar o próprio partido, ao contrário do Lula. O Bolsonaro não é dono de um partido, né? O Bolsonaro, ele depois de falir no seu propósito de criar um partido, né? Ele ficou ali sob o PL. Obviamente que ele tem uma grande influência e tudo mais, mas ele não é o dono do partido. E, no entanto, o Bolsonaro, com todo as suas derrotas e tudo mais, com todo o seu personalismo, algumas figuras surgiram, a despeito até do Bolsonaro, mas conseguiram surgir sob a sombra do Bolsonaro. São esses nomes aí que nós citamos, desses governadores que têm chance, né, eleitoral em 2026, né, de chegar à presidência. Do lado do PT, você tem, né? Você não tem. Quer dizer, do lado da direita, você diz, o Bolsonaro que vai escolher. Não é que o Bolsonaro vai escolher, ele vai se resignar, né? Muito mais do que escolher, né? Já do lado do PT é isso aí, é o senhorzinho Lula que vai escolher um nome caso ele não seja o candidato a presidente da República, né? Candidato à reeleição. Só mostra como de fato a esquerda brasileira seguiu por um caminho muito personalista, né? Muito limitado, né? E que isso tem um preço. E o preço, olha, Natália, o preço pode ser até o encolhimento do PT a ponto de virar um partido insignificante, viu? Isso não é a expressão de um desejo, é a realidade, né? Porque o Lula se aposentando ou morrendo, né, dificilmente o PT vai conseguir manter o mesmo tamanho. É. A gente viu o PSDB mesmo, né, Sabino, que você comentou, o quanto ele ruiu, né? Muito depois da figura do João Dória, né, do ex-governador de São Paulo, mas isso aconteceu Ali e era um foi um, partido muito importante, né? ali foi de fato foi também bom, ali era os tucanos eles mantinham uma guerra fratricida, né, Uhum. entre eles, né? O Fernando Henrique evidentemente era uma figura importante, mas não era uma figura que com tanto poder de ceifar o surgimento de outras personalidades, entendeu? Dentro do seu próprio partido. Mas o que houve ali foi uma guerra horrorosa, né, entre eles, fizeram muitas opções erradas, né, e deram margem a oportunistas como o João Dória, né, que tomou conta do partido, destruiu, sugou tudo que pôde,
e agora está aí, né? Sendo o empresário que sempre foi, né? Exato. E o outro ponto que eu ia incluir aquela hora era em relação a justamente a poucas pessoas querem levar esse fardo complexo que Fernando Haddad levou lá em 2018, né? E que parece que é o único ainda que assumiria esse fardo novamente, né? Outros nomes foram ventilados, Jacques Wagner, outros nomes em alguns momentos, mas quem assumiu isso, esse papel tão difícil de, né, você colocou aqui como poste, né? Ele foi muito chamado disso lá em 2018, foi Fernando Haddad, né? E parece ser esse único nome que segue muito firme e leal a a esses trabalhos difíceis que, enfim, podem surgir. Ele é um militante que se dispõe a ser o candidato. Até porque também ele tem o recall, né, que os outros não têm. Quem é que vai ser candidato do PT se Lula não for? A Gleisi Hoffmann é uma brincadeira, né? Jacques Wagner, imagina, Jacques Wagner não é até uma figura simpática, viu? Mas não é que tenha uma dimensão eleitoral suficiente. E olha, nem acho que está muito disponível. Também é um sujeito que já tem alguma idade, né? Não é que estamos falando de jovens. Olha, mesmo Haddad, tudo bem, ele não é um velho, né, para a política, mas o Haddad tem a minha idade, 60 e poucos anos. Não é um sujeito de 40 anos, né? Não estamos falando de um sujeito de 40 anos, né? Dele ministro da Educação, né, lá atrás. A gente já nem de 50 anos, né? Então, assim, não houve uma renovação, né, dentro do PT, né? O que me causa espanto é como o Centrão consegue criar tanto vagabundo novo, né? Isso sim. Isso sim, é impressionante a quantidade de vagabundos moços que existem nesse Centrão, né? Eu aqui não vou citar nome, porque não vou nomear aqui. Eu já tenho problema suficiente na vida para ficar nomeando, mas que é impressionante, né? Todo mundo com o cabelo ainda preto, né? No auge da sua insaciabilidade, né? Financeira, né? E outras insaciabilidades. Gente muito jovem. Olha, o fisiologismo é o único, digamos assim, o único setor da vida política, o único ramo da vida política, né, que se renova constantemente, né? Isso é incrível, senhor. Incrível. Mário Sabino, muito bom. Daria para a gente continuar aqui conversando. Eu até ia acrescentar um outro ponto que, quando cobri governo Bolsonaro, o Bolsonaro, e aí é muito comum isso acontecer, ele não gostava que outros ministros chamassem atenção, né? A gente viu ele trocando o ministro da Saúde muitas vezes dentro da pandemia, mas que depois que ele saiu do governo, vários nomes foram testados, o que a gente não vê em relação ao Lula, né? Ele tem essa coisa fechada, não testa os nomes e geralmente a gente vê a cartada final muito próximo da eleição. Em 2018 isso não deu certo, né? O Haddad perdeu. Mesmo que tenha ali tentado quase... Enfim, assustou um pouco o Bolsonaro ali no finalzinho, entre o primeiro e segundo turno, mas não deu para o Fernando Haddad. E talvez a gente veja isso acontecendo de novo em 2026, só que o Brasil é essa coisa tão maluca que em 2026 a gente pode ter o contrário lá de 2018, que é o Bolsonaro preso, testando um outro nome. Enfim, assim como você abriu, né, Sabino, a política brasileira não é para principiantes. O que o Bolsonaro, até prova em contrário, né, não que será assim, mas a intenção dele, se não neste momento mais, mas até ontem, né, era fazer exatamente o que o Lula fez, né? Se lança candidato, mesmo sabendo que não é, mesmo estando preso, né? Essa candidatura só vai ser impugnada lá na frente, e ele põe um vice que vai ser ao seu poste, né? Eu acho que a grande vontade dele ainda é essa,
né? Não sei se ele conseguirá concretizá-la, né? Mas a grande vontade dele é essa. E aí, no caso, ele tem até filho, mulher, né? É lançar um vice, que seja um Bolsonaro, né? E que aí na hora da eleição, depois da impugnação, ali quase na véspera da eleição, ele lança esse Bolsonaro, qualquer que seja ele, né, como candidato e será o seu poste, né? O que ele quer é um indulto, né? O Bolsonaro, ele teve digamos assim, essa desgraça por ele criada, né? Ele assume a presidência tendo que livrar o filho da cadeia, de rachadinha, né, de encrenca judicial, encrenca policial, né, o Flávio Bolsonaro, e agora ele só tem encrenca policial, quer dizer, ele só pensa nisso. As motivações políticas dele têm sempre um objetivo de se livrar da polícia, né? Então, o grande pensamento dele é esse, quer dizer, quem é que vai seguramente me indultar, né? Quando for presidente, né? É muito mais certo que esteja um parente dele do que qualquer outro nome da direita, né? Mário Sabino, muito obrigada. 4h15, te segurei aqui até não poder mais. É um prazer, Muito obrigado, viu? Até a próxima, Sabino. Vai ser em Até a breve, com próxima. certeza.